Pessoal, bom dia. Bom dia. Desculpe aí a minha voz, estou um pouco afônica hoje, mas a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre essas mudanças, né, que o Moisés apresentou para a gente desde ali da criação da Lei 9656, lá de 98, e até o momento atual. O que pensa a ANS, recente agora, a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar, foi ontem, né, que teve a aprovação pelo Senado do novo presidente ali da ANS, do novo superintendente, e já aviso que bons tempos para as operadoras não acredito que não terão, porque o lado dele é bem favorável ao consumidor. Pensando em nós como consumidores, bacana, né? Mas pensando em nós enquanto profissionais e empresários na área de saúde suplementar, preocupante, de certa forma, né? Porque muito se dá, mas pouco se pode cobrar, e é isso que o mercado já vem demonstrando através dessas tendências aí com a consulta pública. O Moisés mencionou, né, que ele entrou no mercado de saúde e não conseguiu sair. Eu, quando entrei na CTS há 19 anos atrás, fazia jornalismo, imaginei que seria uma global hoje. Fui picada pela saúde suplementar e estou aqui, né, ao longo aí de quase 2 décadas nesta área. E junto comigo a Sandra, que tem um tempo mais de caminhada ainda, atuária, uma das poucas no mercado, né, a raridade. Quando eu entrei na CTS eu nem sabia que era atuário, gente. E muito comum nos Estados Unidos esse profissional que gerencia riscos. E agora, mais do que nunca, é necessário a gente voltar a nossa atenção para esse profissional, para o atuário, porque ele vai nos ajudar a gerenciar esses riscos, a gerenciar esses custos. Bom dia a todos. Obrigada ao ESB, obrigada ao Moisés aí pelo convite. Como a Ellen falou, e como só reforçando o que o Moisés citou, né? Ser picada. Bom, eu saí e comecei a trabalhar na saúde suplementar e estou lá na mesma empresa há 23 anos, quase 24 anos, e não tem como fugir. É um amor que não tem, né? A gente pensa na nossa saúde, na saúde financeira das operadoras, para se manter, para que ela também possa proporcionar a nós como consumidor também esse benefício. Estávamos falando aqui um pouquinho antes a respeito do sistema, né? É um dos melhores, reforçando o que o Moisés falou, é o melhor do mundo em termos de SUS. Mas a saúde suplementar também ela é muito boa. Temos que cumprir regras. As regras, elas têm que ser seguidas. Isso em qualquer lugar. Para estar aqui hoje, nós também temos que cumprir regras. Então, a gente só precisa fazer da melhor forma possível. E como a Ellen falou, atuário, nós temos 2.000 atuários ativos no Brasil hoje. E eu espero profundamente que todos os meus colegas trabalhem com tanto amor quanto eu tenho pela saúde da nossa vida aí, né? Vamos lá? Então, sobre o que vamos falar hoje? Política de preços e reajuste dos planos de saúde. Então, o que está aí em consulta pública pela ANS, está sendo discutido, debatido amplamente com a sociedade. Sandbox regulatório para consultas eletivas e exames. Já teve uma norma estabelecendo as regras para o sandbox regulatório, que nada mais é do que produtos experimentais. No entanto, ainda não evoluiu a questão da norma das regras, né, para esse sandbox, para esse experimento de consultas eletivas, estritamente eletivas, e exames. A ANS agora solicitou a composição de uma Câmara Técnica para ser amplamente debatido, exaustivamente, né, esse tema aí, para que não ocorra ali burburinhos errados, como a gente teve aí no passado, que a ANS acabou não conseguindo avançar com algumas ideias que ela tinha para o setor. Novos mecanismos financeiros de regulação, que também é algo que já foi debatido no passado, foi publicada uma norma que nem mesmo chegou a entrar em vigor, porque antes mesmo dela entrar em vigor já teve também toda uma comoção
da sociedade e essa norma não pôde entrar em vigor. E tendências e desafios da venda online. Já existe hoje uma norma, RN 413, que trata sobre as regras da comercialização online, mas é facultativo. E a proposta é que se torne obrigatório. E isso vai refletir muito na vida dos corretores, no dia a dia dos corretores, das administradoras de benefícios como um todo. Por que importa, né? Por que importa? Esses temas eles impactam diretamente a sustentabilidade econômica, a conformidade regulatória, a inovação e a competitividade do setor de saúde suplementar. Então, ele vai afetar, quando a gente fala em preço, política de preço, de reajuste, de mecanismos de regulação, você vai afetar diretamente a concorrência, essa competitividade, porque cada vez mais a ANS vai fechando o circo, ela vai, de certa forma, também engessando o mercado, né? E vai criando dificuldades para inovar. Como o Moisés falou, olha, lá em 1933 já se falava ali em assistência farmacêutica. Então isso não é inovar. Mas a gente tem uma lei também que ela estabelece que as operadoras de planos de saúde, elas têm que trabalhar exclusivamente com planos privados de assistência à saúde. Então todos aqueles adicionais ali, não é a operadora que pode operacionalizar. Uma administradora, ela busca dentro ali trazer outros benefícios para o seu usuário, mas uma operadora ela não pode. Por exemplo, trabalhar com um plano funerário, né, ou com outras questões ali, porque é vedado expressamente pelo artigo 34 da Lei 9656. E também a questão do poder de compra do consumidor, porque a partir do momento que eu vou estabelecendo mais e mais coberturas, como a gente acompanha diariamente, para nós consumidores, né? Que bom, positivo, né? A gente tem acesso a mais coberturas sem poder ter um custo sobre isso. No entanto, quando a ANS começa a regulamentar também os reajustes dos planos coletivos que a gente vai ver ali, será que eu, como consumidora, terei condições no futuro de arcar com esse custo? Porque essa conta alguém tem que pagar, né? Então, essa conta ela vai para alguém. Então, quais são os desafios que a maioria de vocês aqui são corretores tem frente a esse mercado, né? Como está o mercado hoje e quais são os rumos desse mercado amanhã? Então vamos falar primeiro aqui da política de preços e reajustes, que é objeto da consulta pública 159 da ANS. Ela está aberta desde o dia 21 de julho de 2025, está aberta até o dia 19 de outubro. Então, vocês, como, né, não apenas como empresários, mas também enquanto sociedade, vocês podem sim se manifestar junto a essa consulta pública para algo que vocês acham que não tem sentido para o negócio de vocês, não tem sentido para você como cidadão também, né? Então, a primeira proposta aqui que a gente tem é a alteração na regra para rescisão do contrato coletivo, que é a alteração dessa RN 557. Uma alteração bem sutil, mas que vai provocar um estardalhaço, né? Hoje, nos planos individuais familiares, é proibido a rescisão unilateral dos contratos, né? Salvo por inadimplência, fraude. Então, nesse caso, a operadora consegue rescindir com o usuário. Então, ele tem toda essa uma proteção. Agora, com essa proposta de alteração, também vai ser proibido essa rescisão nos contratos coletivos. Coletivos empresariais e coletivos por adesão. Com exceção dos casos de ilegitimidade, ou seja, quando aquela empresa, aquela pessoa jurídica contratante não for legítima para aquela contratação, aí sim pode ter a rescisão, né? Então, em casos de ilegitimidade, inadimplência ou fraude, pode ter a rescisão. Agora, nos outros casos, somente poderá ser rescindido na data de seu aniversário, com antecedência mínima de 60 dias, devendo ser apresentado as razões da rescisão, sendo vedada qualquer hipótese relacionada à seleção de riscos. Ou seja, o motivo de sinistralidade não pode ser mais o motivo para rescisão. A sinistralidade elevada não pode ser o motivo para rescisão contratual. Delicado, né? Porque a gente sabe, e aí delicado e importante olhar para esta profissional aqui, para a atuária. Quando ela desenha uma tabela de precificação, que ela vai analisar o risco do mercado dessa operadora, é com muita seriedade e muita responsabilidade.
Então, hoje, a margem que tem com negociação com empresas, de jogar, às vezes, o preço lá embaixo, e daí depois, na hora do reajuste, você consegue trabalhar melhor, subir essa régua, hoje você não vai conseguir mais. Até mesmo porque a gente tem uma regra, depois que a gente vai ver, fechada para o reajuste. Então, a questão da tabela de precificação tem que ser muito, muito, muito responsável. E agora, Carlão, eu quero que você abra espaço para mim, porque eu acho que eu vou começar a sair, porque senão eu vou apanhar de todos, tá? Mas eu vou desse lado aqui, se eu ver um risco. Eu avisei que eu vou ter a turbulência. É assim, gente, olha só. Eu sei como o lado de vocês aqui, como corretores, vender uma tabela, conseguir um novo cliente, um novo beneficiário, um novo contrato é ótimo. Então eu vou baixar essa régua aqui para poder conseguir esse contrato. O atuário tem calafrios. O atuário, ele morre lá do outro lado. Por quê? Porque depois, a hora que for reajustar, eu vou conseguir recuperar. Mas como a Ellen falou, não vai mais poder. E aí, o que acontece? Então, agora entra uma parte muito importante de vocês, ainda maior com relação a isso. Quando vem uma tabela de comercialização, quando vem um valor, ele foi estudado, ele foi analisado, a frequência de utilização, a probabilidade de risco, uma margem de segurança estatística e uma provisão para o próximo período. Se eu baixo essa régua, se eu vou comercializar com o mínimo possível, eu vou comprometer a solvência da operadora, não agora, não só nos próximos 12 meses, mas isso pode levar aí durante anos, porque além de tudo eu não vou poder cancelar. Se tiver uma sinistralidade muito alta, no próximo período eu não posso cancelar esse contrato. Simplesmente eu não posso cancelar, eu vou ter que manter. E assim, a Joelma está aqui e ela sabe que muitas vezes a gente lá, o atuário está fazendo o cálculo e ele começa a fazer uma análise e verifica o seguinte: ó, esse contrato está dando muito prejuízo, vamos ter que fazer uma limpa nos contratos. Esse termo tem que sair do nosso vocabulário, simplesmente ele vai deixar de existir, porque a gente vai ter que fazer. Aí nós vamos ter um gasto ainda maior. Porque se eu quiser manter essa carteira, se eu quiser manter a operadora, eu vou ter que fazer uma análise mais detalhada, tentar adotar medidas de prevenção à saúde, cuidar ainda mais da saúde desse contrato para ele me dar rentabilidade. Ou seja, eu vou ter que, além de uma sinistralidade alta, eu vou ter que gastar mais ainda para poder cuidar da saúde desse contrato. Então veja como que é um círculo. E não me odeiem, né? Eu acho que eles não vão me bater agora, né? A outra proposta é vedada a acumulação de índice de reajuste, atualmente aqui uma alteração da 565. Na verdade, a ANS, dentro dessa consulta pública, ela veio esclarecer o entendimento que o mercado não tinha. Ela veio dizer assim, sabe quando ao fazer o cálculo ali se considera o reajuste de sinistralidade mais o índice para reajustar os contratos coletivos, a soma dos dois? A ANS diz, não, Quando, eu nunca permiti isso. Mas lá diz que é complementar. É complementar, mas significa que é um ou outro, eu nunca permiti isso. Então agora, aqui na consulta pública, ela veio deixar claro isso e na proposta de norma passa a ser expressamente vedada a acumulação desse índice. Ou seja, o contrato vai prever lá o índice lá divulgado por uma instituição externa, IPCA, por exemplo, e mais a sinistralidade, tá? O que for maior é o reajuste. É um ou outro, não pode ser os dois. Então, assim, só que a sinistralidade, gente, ela só recupera o passado. Porque a sinistralidade nada mais é do que a sua despesa assistencial sobre a sua receita de contraprestação. E as suas outras despesas? As despesas comerciais, as despesas administrativas. A ANS também vem dizer, não pode acrescentar nesse cálculo. A regra de cálculo de reajuste por sinistralidade agora ela é fixa, igual para todos. Então não existe mais contrato com uma fórmula de cálculo, contrato com outra fórmula de cálculo. Todos os contratos
de todo o mercado, de todas as operadoras, terão que constar a mesma regra. O reajuste por sinistralidade, ponto. Sinistralidade meta de 72%. Então, também a operadora não pode mais trabalhar com meta de 70%. Ela não pode também pensar, vou variar porque esse cliente aqui, acho que vale a pena, né? Não pode, é fixo. O importante é assim, ó. Se for 80%, ele tá acima, tá? Então, atuarialmente eu digo, graças a Deus ainda ela deixou em 72, porque a proposta anterior era 75. Então ela baixou um pouquinho. Digamos assim, né? Eu não deixo acumular o índice, mas eu te dou 3% a mais aí. Se fizer contrato acima de 72, o risco começa a ser ainda maior. Então, não pode ser abaixo de 72%, mas acima compromete ainda mais a solvência da operadora. Porque de 72% para 100% é onde vai ter que prever medicação, procedimentos de alta complexidade, esses medicamentos que são assim exorbitantes, a comercialização, uma margenzinha de lucro e a despesa administrativa da operadora. É o que sobra. Então, contratos firmados acima de 72 era muito bom, dependendo do contrato, dependendo da empresa que ia ser negociada, perfeito. Mas agora compromete ainda mais a operadora, viu? Exato. E assim, ela vem também, além de ter a fórmula de cálculo padrão para todos, estou igualando a régua para todo mundo, eu já indico as contas contábeis que vocês precisam considerar no cálculo de reajuste. Ou seja, não venham tentar englobar aqui despesas administrativas, despesas comerciais, porque eu já estou indicando diretamente as contas contábeis, que são relacionadas a eventos conhecidos e contraprestações emitidas. Deixa eu só exemplificar o que quer dizer isso. Então, foi feito o contrato, foi feito uma análise lá e a operadora ela precisa transmitir as demonstrações contábeis ou mensalmente, dependendo do caso, ou trimestralmente. A ANS, ela tem como verificar através das contas contábeis se o reajuste aplicado para a massa de beneficiários aí foi adequadamente feito. Porque se dentro dessa despesa que você comparou para fazer o reajuste, considerando ali a fórmula padrão com meta de 72%, foi considerado outras despesas, como a Ellen citou, administrativa, comercial, ela tem como verificar. E daí ela vai pegar sério com as operadoras, porque está superestimando o valor do reajuste. Então, isso é muito importante. Ou seja, sabe aquela coisa? Operadora, gerencie o seu risco. A gente já teve evento do ESB, né? Gerencie o seu risco. Mas daí vem a ANS e faz o contrário. Não, eu vou gerenciar o risco de vocês. Exatamente. E agora, isso aqui é para abalar as estruturas, agrupamento do pool de risco. Então, hoje, os contratos coletivos ali, até 29 vidas, a maioria dos casos, né? Até 29 vidas compõem aquele pool de risco. Agora, a ANS falou sim nessa proposta da consulta pública. Contrato coletivo por adesão, todo mundo no poolzão. Independente do número de vidas, coletivo por adesão entra todo mundo. Um reajuste único. Por quê? Porque, gente, contrato coletivo por adesão é praticamente um individual. Né? A gente sabe. Na prática então ela falou assim, então é todo mundo num pool grande. Todo mundo ali naquele pool, independente do número de vidas operadoras. E coletivos empresariais com até 400 beneficiários também tem que estar dentro desse pool de risco. Então, ou seja, é um reajuste único para todo o coletivo por adesão e mais os coletivos empresariais com até 400 vidas. Administradoras de benefícios. Hoje o contrato, você, né, Moisés, lá na Extrema Média, vocês têm os contratos que são estipulados, né, que são estipulados e você negocia com a operadora um reajuste único.
Agora você não vai mais poder fazer isso, porque é o reajuste do pool de risco da operadora e não da administradora. Essa é a grande diferença. Exatamente. E aí, você como administradora de benefícios, lá extremamente trabalha com uma gestão daquela carteira, busca melhorar aquela carteira, né? Tem todos os requisitos lá que é previsto na norma que a administradora de benefícios faz, por isso o nome é administradora de benefícios. Mas, se algo não está bom na carteira da operadora, vai refletir no reajuste da sua carteira ali, que você vem fazendo a sua gestão com muito cuidado, com muito esmero. Já está saindo uma pergunta aqui, na realidade, assim, o que mais preocupa nisso é o passado da operadora. Por quê? E aqueles contratos de aposentados que estão lá dentro das operadoras? Aqueles contratos antigos que ficaram dentro daquela composição da operadora. Quanto isso agrava a distribuição hoje daquilo que você vendeu há 6 meses, há 4 meses, há 5 meses. Então, Marcelo que até virou na cadeira. Não, eu não falo só da operadora, mas eu falo da administradora. Tem administradora que é mais segura, tem administradora que é, você sabe o que eu estou falando. Aí todo mundo vai pagar a conta. Aí dentro da administradora mesmo você não tem uma tabela única, porque você trabalha por risco, né? Eu brinco aqui, se a gente for falar, por exemplo, no segmento de corretores, os contratos de corretores firmados lá na década de 90, 80, qual a sinistralidade daqueles contratos que estão lá hoje? E os contratos de hoje, se forem serem abertos, qual é a precificação? Ou seja, quem for entrar no sistema vai pagar por um estoque. Sim. Exatamente. É por isso o agrupamento, né? Então, se tem uma visão de que é o mutualismo. No entanto, agora falando como representante até do Instituto Brasileiro de Atuária, nós, como atuários, nós temos um grupo de 50 profissionais, estamos trabalhando arduamente em relação a isso. Foram mais de 80 horas já para tentar comprovar de que esse tipo de agrupamento não é viável para as operadoras. A gente já fez uma manifestação, estamos fazendo um novo documento para tentar se manifestar e dizer assim, ô ANS, pare de colocar a regra, porque essa fórmula de cálculo, quem deve fazer é o atuário da operadora. Se ela passar a exigir aqui que o atuário faça, que seja através de uma nota técnica, que comprove a metodologia de cálculo realizada, é uma segurança para a operadora, não vai superestimar nada, e uma segurança para nós como beneficiários também, porque existe um estudo técnico. Deixa de ser o controle pela ANS. Então, nós estamos buscando essa alternativa junto a essa consulta pública, e eu faço um apelo aqui para vocês, quando forem se manifestar, e por favor se manifestem até como profissionais, como beneficiários, de exigir que tenha uma assinatura de um atuário, porque o atuário ele é responsável. Eu, Sandra Odelli, sou responsável pelo meu CPF, por uma metodologia realizada. Então, nós estamos colocando o nosso também, mas é a responsabilidade a poder ter uma gestão de risco junto à administradora, junto à operadora, ter uma gestão eficaz e não assim, né? Vou voltar a falar que eu acabei de citar. A ANS exige que seja feita uma gestão de risco e ela toma o poder novamente quando ela determina o cálculo, quando ela determina o número de vidas. Esse número de vidas, vocês conseguem imaginar, o Moisés sabe disso, vocês que têm administrador aqui, ó, esse número de vidas às vezes pega a carteira inteira da operadora. Um contrato com 400 vidas, quantos contratos tem acima de 400 vidas? Tem poucas operadoras, a gente conseguiu mostrar isso inclusive para a ANS, que são pouquíssimas as operadoras que possuem contratos que têm mais de 500 vidas. E a ANS começou no primeiro documento? Com 1000, exatamente. Com 1000, a gente ainda... O mercado já fez a pressão
e baixou para 400, né? Depois a gente vai ver o que é o mercado, depois a Joelma vai trazer para o que eles pensam também quanto o mercado a esses números. Então, por favor, se puderem, se manifestem, mas exigindo que tenha um profissional que se responsabilize. Não é para que continue, né? Vamos pensar assim, a Inés quer vir com um controle, está com um olhar para o beneficiário, ótimo, é isso mesmo que a gente como beneficiário quer, mas não é para deixar à vontade, mas que tenha um controle, que tenha nota técnica, que tenha um profissional que faça realmente esse cálculo, porque amanhã, se vier judicialização, questionando o reajuste, tem um respaldo técnico. Tem um documento aí que comprove que foi eficaz da necessidade do reajuste. E esse ponto ele é muito importante porque ele também engessa ao trabalhar com essas empresas, né? Porque a empresa chega lá para você e fala assim, nossa, mas olha como a minha sinistralidade foi baixa, por que um reajuste alto desse? Ah, porque está dentro do pool. Consigo negociar um reajuste diferente? Não, porque a norma ela vai vedar, o reajuste tem que ser único, igual para todos. Se você aplica um reajuste menor, você vai estar comprometendo toda a solvência da sua carteira de coletivos, porque como a Sandra mencionou, são poucos casos de contratos coletivos que ultrapassam aí esse número de vidas, né? Então aí é uma dificuldade mesmo nessa gestão. E o que exige das operadoras cada vez mais é profissionalização gerindo seus custos. Porque onde que eu vou conseguir trabalhar? Só no gerenciamento dos meus custos. É onde as operadoras vão conseguir trabalhar, porque aqui elas já estão engessadas nessa questão do reajuste. Não dá para jogar uma tabela baixa demais. É claro que, assim como a operadora A não pode jogar uma tabela demais, a B também não pode. Então, em termos de concorrência, vai ficar... Eu queria fazer um comentário quanto que afeta o mercado segurador essa regra de reajuste. Porque empresas que não têm corretora nomeada na database vai nomear uma corretora, mas ela não vai poder considerar essa corretagem no reajuste dessa empresa. Olha o quanto que isso afeta. É só no momento inicial de precificar. Exatamente, mas a empresa não tem corretora, é muito normal. Sim, eu agora estou nomeando corretora A, uma corretora que vai administrar o meu contrato. Mas eu, no reajuste, eu não vou poder inserir esse cálculo. Exatamente. Não pode inserir, ela não permite ainda que seja acumulativo os índices. Que daí daria para tirar uma fatia desse índice de correção aí de mercado. Ela também proibiu. Exatamente. Pode. Uma outra pergunta. Nos coletivos, até 400 vidas, hoje vai estar todo mundo num pacote só. Isso, nos empresariais. Mas existem alguns operadores que já trabalharam dentro das suas carteiras com essa distribuição, até 30 vidas, aí 500 é um pacote só, 500 separado. No coletivo por adesão, vocês estão falando que é um reajuste único. Isso. E não por administradora, por operadora. E essa RN, ela não impõe limite, do tipo assim, olha, e pode limitar, o reajuste é só até 20%. Não. Não. Graças a Deus, não. né? Menos pior. Sim. Se ela coloca o limite, aí ela vinha para a regra do individual, aí... o percentual ainda não está limitado, né? Diferente do plano individual que ela calcula, quando né? você fala de reajuste único, vai ser um problema, porque é o que acontece é o seguinte, quando você pega um coletivo por adesão e, eventualmente, aquela massa que tem um plano que não usa tanto, tem uma saúde... Financeira boa, né? Financeira e saúde física boa, aquela massa que usou muito, que o sinistro vai puxar muito para cima, esse cara vai sair e vai embora. E aí a massa que vai ficar pior ainda. Concorda? É o princípio do mutualismo, né? É o que é o conceito básico de saúde, né? O princípio do mutualismo, onde alguns utilizam e outros não. Então esses que não utilizam, infelizmente, pagam e passarão a pagar ainda mais pelos que utilizam. Tem muitos que vão sair dessa operadora e vai para outra. É mais ou menos que vai ficar meio equilibrado, porque daí o cálculo vai ser igual para todos. Não é para o operador?
É por operadora, mas assim, a régua é igual. O que eu quero dizer, não vai muito, sabe? Não vai fugir muito. Claro que depende da massa de beneficiários de cada operadora. Então, é feito o cálculo por operadora, mas o que eu quero dizer é que, assim, ele pode sair nesse primeiro momento, mas daí vai chegar no outro e dependendo da massa de beneficiários que aquela operadora tenha, vai acabar sempre ficando na mesma régua, porque o critério de cálculo é igual para todos. Um ponto, né? E Joelma, me ajude aí. O debate está bom, mas eu estou aguardando por ele. Já aproveitando aí. Então Só um posso pouquinho. aproveitar. Joelma, qualquer coisa é comigo, tá? Eu te protejo. E vocês me ajudem nesse ponto. A INS veio colocando uma série de regras e dentro dessa composição das regras, principalmente no Código por Adesão, um ponto ela não conseguiu nem dar o mínimo feedback para o consumidor se vai ser bom ou ruim para ele. Isso ela não conseguiu. Segundo ponto, existe uma caixa preta em algumas operadoras que não usam índices oficiais, que é a inflação própria. Tá? E essa caixa preta, eu não achei a INS tocando na caixa preta. Quer dizer o seguinte, como é, que é e qual a regra que se calcula a tua inflação média. Boa observação, Moisés. Tá? Eu não vi isso em lugar nenhum. A gente está vendo hoje no mercado aqui operadoras de grande porte, e não é a Bradesco, tá? Eu vou falar, não é a Bradesco, que está com a inflação médica, a moeda médica dela, há 2 anos com a mesma, sem jogar o novo índice. Eu não vi isso hoje sendo colocado de uma forma clara, porque o que acontece? Você pode aplicar sinistralidade ou inflação médica. Eu calculo a inflação médica como eu quero e digo que é 35. E o órgão regulador não tocou nisso. Aonde está a regra do cálculo da inflação médica das operadoras que não usam os índices oficiais? Esse é um ponto importante, porque a própria norma, a proposta de minuta, ela diz que a operadora pode utilizar o índice eleito por uma instituição externa ou o seu VDA, né? A sua variação de despesas assistenciais. Mas como a Sandra, numa discussão que a gente teve sobre essa minuta, como será calculado esse indicador? De que forma? De que forma a ANS ela irá auditar, né? Qual período que será considerado? Serão os 12 últimos meses? Porque assim, pelos dados contábeis, é possível fazer esse cálculo do VDA, mas qual é a fórmula? Foi padronizado ou não foi? E não está padronizada nessa minuta de norma. A nossa preocupação enquanto atuários é porque ela coloca, então o VDA seria, né, a variação das despesas assistenciais, mas ela coloca aqui, ó, uma conta contábil onde são lançadas exatamente as despesas assistenciais. Mas de que forma que ela vai calcular? Como que ela vai conferir isso para que eu possa aplicar? Justamente para que não tenha essa caixa preta. A ANS ela não quer que tenha caixa preta, tá? Ela não quer. O grande, tem que ter transparência nos cálculos. E o mais engraçado assim é que ela traz, eu agora não estou recordando se é na nota técnica, Ellen, ou no anexo, que ela pede para que a formulação de cálculo seja clara, que qualquer um possa replicar. Para que existe atuário, então? Não faz sentido aí. Na nota técnica, a Inés explica que um dos motivos para isso é para diminuir a judicialização. Porque, de fato, o judiciário está abarrotado, né, de processos assim e não se dá conta. E esse é um dos motivos que eles querem. Mas, assim, acho pouco provável que vai evitar a judicialização. Hoje em dia se judicializa por tudo. Né? O pessoal aí, os advogados, sabem disso e se judicializa por tudo. E principalmente em questão do rol, né? A gente tem um rol que, pelos olhos da ANS, é taxativo, mas pelos olhos do judiciário, ele é exemplificativo. Então, não vai diminuir, imagino eu, o número de judicializações. Acho pouco provável. Além disso, a gente não trouxe aqui, mas talvez, não sei, alguém de vocês aqui trabalha com carteira de plano individual? Familiar? Tramontinho aqui, vocês trabalham, né, com plano individual. Mas dentro dessa proposta aqui de alteração normativa também tem a revisão técnica dos planos individuais.
Então, o que é essa revisão técnica? Hoje, o reajuste do plano individual é determinado pela ANS, a ANS que estabelece o limite, né, o teto, o percentual. E aí ela diz assim, olha, operadoras que nos últimos 3 anos têm apresentado prejuízo da sua carteira do plano individual e que demonstre que tem comercialização ativa dos planos individuais e que se comprometam a ter ainda nos próximos 3 anos essa comercialização ativa, eu vou permitir uma revisão técnica como uma taxa extra por isso, né? Então seria uma taxa extra, como taxa extra tem prazo de duração, um prazo de máximo de 5 anos ali, que durante os beneficiários que estavam naquela carteira até o determinado momento dessa revisão técnica. Aí sim, né, é necessário o papel ali do atuário para calcular, para entender essa carteira. Então, as pessoas que estão no plano individual familiar, que a operadora não apresenta bons resultados, apresenta insuficiência nos últimos 3 anos, poderão aí ter uma cota extra, né, um adicional por essa ineficiência ali desses custos, tá? A sinistralidade também com 72. Não, ela não determina. Não, porque daí ela que divulga... Isso. Aí o atuário que vai fazer o cálculo. E daí vai passar para a INSS aprovar. Isso. Daí ela não determinou qual. Tem que fazer todo um estudo bem técnico, desenvolver a metodologia, apresentar a ANS, essa revisão técnica, ela aprovando, aí sim será. Aí é o atuário que vai determinar se é 70, se é 60, se é 80, entendeu? Já existe hoje, desde o ano passado. Mas agora ela... Existiu, né? Isso, mas agora ela veio regulamentar mesmo com a possibilidade do atuário fazer o cálculo, enviar para a ANS toda a documentação pedindo aprovação e também colocou esse limitador, né? Ó, tem que ser feito essa cota extra e com um universo de 3 a 5 anos, né? Exatamente. Significa que as operadoras vão ter mais segurança também em poder vender, porque até ontem... Exatamente. Você vai poder, É para incentivar a comercialização dos planos individuais familiares. Né? Porque a gente sabe que na prática, não é o caso de vocês, mas a gente acompanha aí o mercado, tem muitas empresas que criam associações fictícias para colocar pessoas em plano coletivo por adesão, que não tem o mínimo de elegibilidade. E como é que a ANS enxerga Esses casos, se a ANS descobre, ela equipara para um plano individual familiar, sendo vedada a rescisão unilateral, se ela descobre, né? Hoje eu acho que aí é o que mais tem no mercado hoje disfarçado. Né? Isso, Porque você veja só, a gente tem contrato lá quando é a classe mesmo. Então a gente faz o trabalho, é fácil de você... a vida é longa. Agora quando você faz um amontoado, a vida é curta, né? Então a gente vive muito amontoado hoje, por isso que... aí a gente mesmo paga, porque a gente começa a trabalhar em cima, faz um trabalho bem feito, vem um concorrente, desmonta tudo e começa a vender. E a gente sabe todo mundo que hoje a dificuldade do brasileiro, e todo mundo pensa 2 coisas, preço e prazo. Se eu quebrar, eu só mudo de fornecedor. Exatamente. Aí o que a ANS ela faz nesses casos, né? E também a responsabilidade da operadora de plano de saúde, porque uma venda mal feita pelo corretor pode refletir de forma negativa, né, Djalma, na operadora, porque se vende um contrato que não tem a elegibilidade e chega aos ouvidos da ANS, a ANS vai identificar, realmente, essa pessoa aqui, essa associação nem tem vínculo profissional, classista, setorial, nem poderia ter contratado o plano coletivo por adesão. A ANS vai equiparar o plano individual familiar, mas mantendo aquele valor, né, que se foi contratado ali na ocasião, e o reajuste passa a ser estabelecido pela ANS, de acordo com o plano individual familiar, e também é vedada a rescisão unilateral desses contratos. Né? Acho que todo mundo é sabedor também, né, que a gente teve operadoras que começou a disfarçar, né, e hoje tem pago um custo muito alto. Alguns cidadãos, outros não sabem. Porque a conta vem, né? Vem. É só questão, não tem milagre, né? Não. Eu vou vender. Uma das coisas que eu já trabalho desde 77 com seguro de saúde. E uma das coisas que eu digo assim, mas tem que ver, o cliente tem que ser sadio. Para aí. Eu compro um plano de assistência médica. Para me proteger. Eu pago 30, 40 anos. Aí quando eu preciso, aí eu sou jogado fora do hospital. Então, qual é o fundamento? Por que eu estou pagando? Esse não passou de dar lucro, então eu jogo fora, agora eu quero outro. Eu acho que a proteção é a justa. O meu trabalho
Antigamente não tinha, como você falou ali no começo, 5 dias, chegava no hospital, jogava o cara fora do hospital, botava lá na porta e quem ia pagar a conta. Exatamente. Eu passei de 77, que eu comecei, até 98. Então, era injusto o que ela fez com os clientes. Sim. E hoje eu vejo uma pessoa, porque então fala, não, é velho, mas eu tenho 68 anos, eu não acho que eu sou velho, né? Mas para a INS, o cara com 59 anos é velho, então ela também tem que rever essa idade também. Aí entra numa outra esfera, né? Que daí vem o Estatuto do Idoso e tudo mais. Então aí a gente vai entrar. Vamos brigar uma coisa de cada vez, né? Vamos brigar agora com relação. Imagina, vamos brigar com relação a gente já tentou muito, como atuário já tentou muito com a INS, mas é uma briga que nós costumamos dizer assim. Tem momento para tudo. Vamos escolher qual é a briga que a gente quer fazer agora, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, o próximo assunto é o sandbox regulatório. As regras para esse sandbox regulatório, para esse experimento que a INS diz de novos produtos, é RN 621, né? Só que a ANS aprovou ali a abertura do sandbox, teve até uma consulta pública de 18 de fevereiro a 4 de abril, que ela tratava o produto para consultas médicas estritamente eletivas e exames. Então, um produto mais enxuto, um produto ambulatorial mais enxuto, né? A regra era que o produto deverá garantir cobertura total para consultas eletivas em todas as especialidades médicas, como os exames definidos pelo rol, e não estarão incluídos atendimentos em pronto-socorro, internação, terapias, exames que exigem internação, nem exames genéticos. Até mesmo para criar uma concorrência com aqueles cartões de descontos que a gente vê muito, né, hoje. Então, essa que foi a ideia. No entanto, como eu mencionei, né, teve todo um apelo da sociedade ali, e a gente sabe que pode começar assim esse produto, mas dependendo do rol vai aumentando, e se equipara um plano ambulatorial aí no fim, né? Mas o fato é que vai ser instituída uma câmara técnica para aprofundar esse debate. Então, não é uma regra vigente hoje, também não está aberto ainda novamente para consulta pública, mas é para que vocês saibam que pode ter aí a possibilidade de um novo produto nesse mercado. No passado, a ANS já fez uma tentativa de discutir o tema, teve até a consulta pública sobre produtos acessíveis, mas não foi para frente. Não foi para frente porque assim, o consumidor ele quer muito, mas ele quer pagar pouco, né? E a operadora, ela até quer entregar produtos diferentes, só que ela quer cobrar por isso, e daí não tem mercado também. Então, é uma balança difícil de ser equilibrada. Exatamente. O grande problema aí é a questão até de cultura mesmo, né? O que acontece? Quando a gente tem um plano de saúde, nós achamos que ele tem cobertura para tudo, né? Quando dói pra gente, é um ente querido, está acontecendo conosco, então você acha que tem cobertura para tudo. Hoje já acontece isso, há uma comoção, existem pessoas, até influenciadores aí, que chegam levantando bandeira, eu já comentei isso numa outra conversa nossa, levantando a bandeira que tem cobertura, que o plano tem que cobrir. Então, se desenhar um plano onde tem cobertura apenas como a proposta do sandbox, como a Ellen falou, é um plano ambulatorial. Ele já tem cobertura com consultas, tem cobertura com exames, com atendimento de pronto-socorro. Tá, e daí? Como é que eu vou fazer um valor mais baixo para isso, se eu vou dar a mesma cobertura de que um plano ambulatorial? Então, é bem complicado. Isso precisa ser bem desenhado. Tanto é, né, Ellen, que ela está em stand-by nesse momento. E assim, de forma bem rápida, o sandbox, qual que é a ideia dele? É pegar uma amostra de algumas operadoras que se inscrevam nesse sandbox regulatório e fazer um teste. Algumas empresas, não necessariamente operadoras de plano de saúde. E fazer um teste e ver quais são os resultados para depois normatizar essas regras e permitir que todo o mercado trabalhe com esses novos produtos. Mas ainda é algo que está sendo debatido, tá? Não é nada concreto. Diferente daquele outro tema que a gente tratou antes, que é de reajuste, que é algo que com certeza vem caminhar aí para ser normatizado. Os mecanismos financeiros de regulação a gente está explorando aí no tempo, né? Então a gente vai dar uma acelerada aqui.
O mecanismo financeiro de regulação, ele foi objeto da audiência pública 50, que aconteceu ali no início do ano, em janeiro, 28 e 29 de janeiro, e ele vai tratar das mudanças da regra de coparticipação. Hoje o que a gente tem vigente é uma resolução consular de 98, que estabelece as regras de coparticipação. Embora na teoria, né, ela não tenha o limite de coparticipação, só diz que não pode caracterizar financiamento integral, na prática a ANS já olha para as operadoras e não permite coparticipações, assim, em alguns casos até acima de 30%, ela já tem considerado abusiva, tá? Mas a gente vê aí ainda as operadoras conseguem trabalhar com 50% de coparticipação. Mas agora a proposta, né, que foi apresentada nessa audiência pública vai também dificultando esse mercado e o que pode aí encarecer o preço se de fato vir aí acontecer. Qual que é a regra? Limite de exposição financeira. Então vai ter um limite anual que corresponde a 3,6 mensalidades. Então a coparticipação é limitada no ano para o beneficiário a 3,6 mensalidades, não pode ultrapassar isso. Ou o limite mensal, que o valor máximo a ser pago pelo beneficiário mês não pode ser superior a 30% do valor da mensalidade. Tá? Então, aquilo que você contrata um plano com custo baixo, mas se você utiliza bem uma coparticipação alta, a ideia é ter um limitador. É bom porque tem uma previsibilidade para o consumidor. É ruim sobre a ótica da operadora porque ela vai ter que subir a tabela comercial. Aí tem algumas regras de uso e vedação também que são importantes. No caso de atendimento em pronto-socorro e internação, o valor é fixo e único e não pode ser superior ao valor dos procedimentos e eventos realizados, né? Nem superior à metade do limite de exposição financeira mensal. Então, se o limite de exposição financeira mensal é 30% do valor da mensalidade, essa coparticipação ali em pronto-socorro e internação não pode ultrapassar isso. E se o atendimento começou no pronto-socorro e evoluiu para a internação, a operadora não pode cobrar a coparticipação do pronto-socorro e da internação, só da internação. O teu atendimento iniciou... Tava, né? Eu estava anotando sobre as coparticipações. Ó, o atendimento começou no pronto-socorro. Lá no contrato diz que tem coparticipação em pronto-socorro e tem a internação. Iniciou no pronto-socorro o atendimento. E aí evoluiu para a internação. A ANS diz que você não pode cobrar duas coparticipações. Você vai poder cobrar só a coparticipação sobre a internação. E sabendo que vai evoluir para uma internação, poderia deixar de cobrar no pronto-socorro? Tem que deixar de cobrar, não pode cobrar. Ah, sabendo? É que a coparticipação é depois do atendimento realizado, né? Aí depois então, você escolhe. Depois vem a conta. Mas é que você não sabe o quanto que vai só para pegar testado, cara. Também é outra regrinha aqui que é vedado o estabelecimento de mecanismo financeiro de regulação diferenciado por prestador. Então, aquilo que a operadora, né, principalmente que vem verticalizando, na rede própria é uma coparticipação menor do que na rede credenciada, a ANS vai vedar aqui no caso de pronto-socorro. Tá? Essa aqui é a proposta. Isso inclui o pronto-atendimento? É para o pronto-atendimento, uhum. Quando eu falo que pronto-socorro é o pronto-atendimento, tá? Aí, além disso, além desses limites ali anual e mensal, há um limite de 30% de coparticipação sobre o valor do procedimento. Então, se a consulta custa para a operadora R$100, o limite máximo da cobrança é de R$30 para aquela consulta. Qual que é a mensalidade do beneficiário? A mensalidade do beneficiário é R$100. Opa! Já estou dentro do limite mensal. Se ele fizer mais uma consulta naquele mês, eu não vou poder cobrar por aquela segunda consulta. Mas que tinham 40, 50 e tal, essa regra não vai aplicar sobre o que já está implantado. Para as novas vendas. Novas vendas. Novas vendas. Novas vendas. O beneficiário ficou bom. Querem ir para esse plano. Aí, outra regra. Sabe a coparticipação que existe uma tabela referência? No caso de tabela referência,
A ANS diz assim, a operadora só pode reajustar a tabela referência no limite que é reajustado com o prestador. Então, se você negociou com o prestador o IPCA ali, 70% do IPCA, é aquilo máximo que você pode atualizar com a participação. Então, ela não vai estar atrelada daí ao reajuste da mensalidade, tá? Mas ao reajuste do prestador. E aqui as muita regrinha, né? Só que, assim, esse tema tá pausado, tá? Só foi objeto da audiência pública, mas ainda não evoluiu. Aí, sobre a franquia aqui, a ANS deu um tiro no pé, não entendi nada do que ela fez, porque ela diz que a franquia é vedado o pagamento pelo beneficiário diretamente ao prestador, então passa a ser para a operadora e vai funcionar igual a franquia de carro, sabe? Então, existe uma franquia dedutível acumulada, a operadora não se responsabiliza pelos pagamentos dos eventos até determinado valor. Então, por exemplo, o seu plano tem franquia de R$1.000. Então, tudo que o beneficiário utilizar dentro do mês até R$1.000, é ele que paga. Só acima de 1.000 que a operadora vai garantir o risco. Franquia limitada por acesso. A operadora não se responsabiliza pela cobertura de despesas por acesso até determinado valor. Então até R$30 você paga. Acima de R$30 eu vou pagar dentro de cada acesso. Então, essa é uma regrinha aqui de franquia. Mas, ainda que tem essa regrinha, ela tem que obedecer o limite de exposição financeira anual. Ou seja, não pode ultrapassar 3,6 a mensalidade do beneficiário. Tá? Então, sempre vai ficar amarrado a isso. Então, se o plano lá é R$100 ali na primeira faixa, no máximo será 360 de coparticipação no período de 12 meses. Ellen, eu acho que como a gente já estourou o tempo, a gente pode disponibilizar esse material aí para o pessoal, né? E quem sabe fazer um outro dia um bate-papo melhor, porque os temas, como diz o Carlos André aqui, era para sacudir, né? E realmente... Eu só vou falar bem rapidinho de um aqui sobre a venda online. É bem rapidinho. A proposta, gente, também é objeto da audiência pública 50, então a proposta é tornar obrigatório o oferecimento pela contratação eletrônica dos planos de saúde. Então peço para vocês uma atenção especial na RN 413, que ela estabelece as regras para essa comercialização eletrônica. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente em questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então é necessário também se readequar, se adaptar, porque o mercado ele exige isso. Né? O consumidor ele não quer mais falar com a pessoa diretamente, ele quer conversar ali com um robozinho. Os novos consumidores, eu ainda prefiro conversar com o ser humano, às vezes me irrita não conseguir conversar com o ser humano. Mas é isso, tá, gente? Aí, frente ao que a gente falou, depois a gente disponibiliza esse material. Quais as oportunidades e desafios com essas mudanças que vocês identificam, né, para o negócio? E tem uma frase aqui que é do Darwin, fala sobre a evolução das espécies, mas eu acho que vale pra gente. As espécies que sobrevivem não são as mais fortes nem as mais inteligentes, e sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças. E é justamente isso. Tem sim o aspecto financeiro, é importante, tradição também é importante, só que se adaptar às mudanças é mais importante do que qualquer coisa. A gente já viu aí grandes empresas quebrando, a gente já viu pequenas empresas se elevando e fazendo acontecer, né? Então é necessário a gente estar preparado mesmo para essa mudança. Bom, obrigada. Vamos ficar fortes aqui, então, como já disse o Darwin, porque estamos aqui exatamente para esse momento de ebulição mental. A gente tem que entender o que está acontecendo e quem entender primeiro, óbvio, sai na frente, né? E vocês venderam bem a profissão de atuário, né? Temos que contar. Dentro a Joelma veio especialmente para contar o que acontece nos bastidores lá de quem assina um novo plano, as dificuldades que acontecem lá e todo esse atrapalho, aspas, que a ANS proporciona, a legislação proporciona, a comercialização proporciona. Então vem aqui a Joelma trazer toda a experiência dela dentro de uma grande companhia. E se alguém se indispor com ela, primeiro vai falar comigo.
levantar a gente fica mais fácil. Primeiro, obrigada, né? Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem que valorizar esse momento aqui junto, né? Ouvir tudo isso, né? E aí ouvir o Carlão dizer uma palavra atrapalhada, né? Toda essa atrapalhada que a ANS faz com a gente, de fato, preocupa. Então, se eu puder dizer para vocês o que hoje uma grande operadora e até mesmo uma pequena operadora tem pensado é cenário de fragilidade, extrema fragilidade. E quando a gente calcula, às vezes minimamente, né, reajustes nesse formato que a agência agora pretende estabelecer, a gente enxerga que a solvência de pequenas operadoras está tão comprometida que acho que 16% do mercado, a Sandra está aqui, eles devem ter feito já esse cálculo, possivelmente tende a quebrar. Então, se eu puder dizer que hoje o cenário é preocupante, né? Estava até brincando, falar isso é extremamente delicado. Mas o que a gente tem feito enquanto operadora? E acompanhado também o que as pequenas operadoras estão fazendo. A gente, claro, a gente está se reunindo por meio das federações e associações para tentar minimamente sensibilizar a agência de que é impraticável, né? Então, quando a gente fala de política de preços, com um grupo em que ela inclui por beneficiários até 400 vidas, antes eram 1.000, ela esquece da carência, ela esquece da cobertura parcial temporária, ela esquece que para a diversidade tem que ser, o preço tem que ser adequado, né? E para o seu potencial risco. E quando ela faz isso, ela na verdade ela não está trazendo mutualismo. A agência está fazendo como se fosse um benefício cruzado, como se fosse como que chamam, um mutualismo, uma seleção adversa, né? Então a gente tem feito inúmeras reuniões, né, que trazem estudos técnico-atuariais embasados, né, e que demonstram que 72% engessam o mercado, né? E a depender do seu tipo de negociação, e o Código Civil ele prevê que eu preciso ter minimamente equilíbrio contratual entre pessoas jurídicas, né? E esse equilíbrio contratual é o que me deixa também muito livre para concorrer, né? E essa livre concorrência é satisfatória, é saudável para o mercado, né? Então, na medida em que tem um engessamento, a falta de flexibilidade por parte da agência, eu gero um setor de saúde suplementar tendencioso a ruir. Então, pensar, né, numa grande operadora ou numa pequena operadora no cenário atual, pensando na presidência que a gente também acaba de ser eleita, é preocupante, mas nós acreditamos, né, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai lutar por isso. A gente acredita que sim, a gente mais do que nunca precisa unir forças, né, e a gente tem feito isso, no sentido de sensibilizar a ANS cada um dos itens que ela traz, para que não vá à frente. Tem coisas positivas, né, que a gente enxerga, como, por exemplo, foi citado aqui, a revisão técnica é positiva? É, mas com tanto engessamento que a agência também tem proposto, será obrigatoriedade de voltar a vender planos individuais? Faz sentido? Por um lado, sim, né? Porque a gente precisa de um mercado sendo oxigenado, mas por outro, as regras engessam. E aí a gente sabe que voltar a vender, independente da revisão, a longo prazo a gente vai ter uma carteira deficiente. Então é esse o aspecto que a gente tem, enquanto operadora, debatido. Então o ponto, de fato, também, assim como a Ellen e a Sandra disseram, acho que é fundamental que todos os atores de mercado entendam que o cenário, é engraçado pensar que o próprio IDEC, né, órgãos de defesa do consumidor, estão preocupados. E essa 159 nada mais é uma prorrogação de prazo
as contribuições que já foram feitas lá atrás e que os próprios beneficiários estavam desconfortáveis. Então, a gente realmente acredita, né, e espera que com a nova presidência, em que pese, né, tudo que a gente a vida aí, né, de representatividade a órgãos de defesa do consumidor, aos consumidores, mas que agora ele se posicione na condição de presidente, né, e da ANS e traga esse equilíbrio contratual para todos, né, equilíbrio relacional, né, porque todos os atores de mercado, sejam os beneficiários, as operadoras, os corretores, os hospitais, a gente precisa trazer todo mundo para esse jogo, né, porque em última instância, o que a gente está falando aqui é da sustentabilidade do setor. Então, dito isso, desculpa me alongar, eu vou sentar aqui para as perguntas. Moisés, a favor. Moisés, o pessoal. Eu vou ficar aqui para que aquele lado da sala fique belo e aqui. Licença. Da onde viemos, para onde vamos e o que a gente está fazendo aqui depois de tudo que a gente escutou. Porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho corre. A ANS hoje, com a nova presidência, é tendenciosa a proteger muito o consumidor e atrapalhar bastante a operação das operadoras. Nós, como corretores de seguro, eu me senti um lixo hoje, quando eu estava escutando um de vocês falar a respeito, e o Moisés também, a respeito da avaliação médica e inflação médica. Porque eu sou um daqueles que diz assim, meu cliente, a inflação médica é bem diferente do que a inflação oficial. E isso aumenta o teu contrato. Né? É por isso que paga-se mais. E aí a gente vem aqui e diz assim, pô, mas as operadoras não ajustam a moeda médica deles e cobram a inflação médica, né? E quem é que luta pela gente? E qual é a outra, digamos, informação que a gente possa passar para os nossos clientes que não seja essa? Eu vou dizer, olha, os caras estão te enganando, você tem que pagar isso, ou você pode trocar de contrato, e às vezes já não tem mais nem para onde ir. E todas as variações que eu tenho visto acontecer em relação a contratos de saúde, ou oriundos da própria agência, ou oriundos das operadoras, eu sinto que fazem que os clientes saudáveis saiam e permaneçam aqueles que precisam, ou seja, aqueles que ou já têm alguma pré-existência ou já têm uma certa idade, aqueles que podem pagar já têm uma certa idade. Então, qual é o futuro disso, né? A discussão de hoje é nem essa, é trazer esse tipo de informação para a gente tentar encaixar o nosso trem nos trilhos, tentar entender o que vem pela frente, o que vem pelo futuro, e é uma certeza que eu tenho que a gente, entendendo e coordenando todas essas ideias, a gente sai na frente, né? Então, corretores interessados em saúde, operadoras, enfim, a gente tem que entender todos esses processos, né? Mas eu não vim aqui para fazer discurso, eu vim aqui para escutar vocês perguntando para esse povo. Então, fiquem à vontade. Um de cada vez. Eu acho que a gente foi, né, também debatendo ao longo, trocando, né, com vocês algumas figurinhas, assim, que eu acho que enriqueceu o debate e também alongou um pouquinho. Mas, enquanto as perguntas vão chegando, tem alguns pontos, sabe, nessa linha, principalmente do lado da operadora, né, João? E queria ver um pouquinho o teu ponto de vista, porque hoje uma conta muito pesada para a operadora é a judicialização. Com essas alterações que estão sendo propostas, eu vou entrar numa linha que pode parecer absurda, e aí os atuários vão me defender, vão brigar comigo aqui, mas é o seguinte, quando você fala 30% de teto de coparticipação sobre o valor da mensalidade. Nós temos hoje ainda um estatuto rigoroso vigente. Todos nós sabemos que nós pagamos hoje
a precificação atuarial de 90 a 99 anos com 59, porque o Estatuto do Idoso impôs que tem que ser dessa forma. Agora, qual é o valor da coparticipação da faixa 00, primeira faixa do plano? R$100. 30% dessa proposta. Do idoso com 60 anos, digamos idoso dentro do regime conceitual e do Estatuto, nós teremos R$600, um vezes lá da RM. O 30% desse idoso não é os R$30 da primeira faixa. Porque você está calculando 30% em cima de 600. Então, quando a INSS coloca no aspecto de que vamos fazer para minimizar a judicialização, ela já sai no ponto da coparticipação com uma discrepância que abre um leque de discussão gigantesca. Por quê? Qual é o limite em valor absoluto? É verdade. E a coparticipação, né, lá com a 433, que foi revogada lá atrás, quando ela foi publicada, a gente sabe que teve um clamor social, enfim, uma pressão social, né, e que foi atendida. E, na realidade, o que eu acho, particularmente, é que a ANS agora estabelecer os 30% nada mais do que acomodar um percentual utilizado no mercado e que ela, na sua fiscalização, costuma aceitar, que são os 30%. Sabedora de que o mercado atua também com 40%, até 60%, já vi 65%. Então, acho que não é uma forma de inibir a judicialização, muito pelo contrário. Eu acho que até 30% no judiciário a gente tem essa fragilidade, de fato, o judiciário rasga o contrato. Então, acho que estabelecer esse percentual é, de fato, para acomodar um clamor social, uma pressão de mercado que está na agenda regulatória. Acho que a gente precisa revisitar, de fato, esse tem sido o nosso ponto para a ANS. Ela precisa olhar para esse percentual, mas dessa forma que você falou. Qual é o atingimento, né, que eu faço quando eu crio uma limitação e olho para uma faixa etária de 18 e uma faixa etária de 60, né? E até que ponto essa liberdade de percentual também é benéfica para um contrato que eu estou firmando com uma pessoa jurídica, com uma empresa que interessa, né, acompanhar e interessa sensibilizar os beneficiários, os segurados dela, quanto à utilização. Então, essa liberdade é que a gente busca. Eu acho que isso tocou um ponto para o contexto do empresarial, isso é muito importante, né? Porque hoje, quanto maior a coparticipação que você coloca, você como patrocinador, dono da empresa, diz o seguinte: eu não posso pagar 200 dinheiros, mas 100 eu pago. Se eu conseguir um produto com 100 e que tenha coparticipação nessa diferença, que a operadora chegue nesse ponto, eu aceito. Por quê? Porque eu não quero descontar nada do funcionário, porque eu não quero cair no 30 e 31 da Lei 9656, porque daí eu crio um vínculo e um passivo lá na frente. Então, eu acho que nessa linha é imprescindível isso, porque a partir do momento que você tira, às vezes coloca assim, por que eu entrei nesse ponto da coparticipação? Isso é extremamente benéfico. Não é. Porque ele vai começar a engessar o mercado no ponto de vista de você, empresário, o teu cliente, ele precisa disso. Poucos tempos atrás a gente olhava aí passivo nos balanços de grandes empresas sobre o artigo 30 e 31 da Lei 9656, porque se você cobra R$1 do funcionário, você vai ter que dar direito da permanência dele dentro daquelas composições. A coparticipação é a salvação. E aí, a partir do momento que você coloca limitador, você não vai ter mais redução de preço, aquilo que o empresário precisa. Porque o empresário precisa pagar menos e cobrar uma parte, que é um anseio hoje. E daí, assim, a gente tem 70 e poucos % que não tem nada, estamos num crescimento, obviamente, mas você está inibindo essa composição desse crescimento. Então, são pontos, a gente parte do mais simples, que é a coparticipação. Aí, você tem hoje os mecanismos de regulação, né? Como o Marcelo ali colocou, o Everson também, a preocupação.
Eu cito um exemplo, Marcelo Deusotto está lá no fundo. Marcelo, há 30 anos atrás, ele estava lá na área técnica do Bamilindos, na área técnica do Bamilindos, e ele fez a composição de um produto coletivo por adesão. Que quem é aqui do mercado sabe que esse produto é vigente até hoje. Esse produto não pode estar ligado a uma realidade de renovação. Qual que era a regra do HSBC, vamos supor, naquela época? Mudança de faixa etária não tinha. Cada que você entrava, você continuava. Então, quando você começa a jogar tudo dentro do mesmo pacote, como é que fica a questão ali na frente? E aí você tem segmentos que, aí tem ouvido de vocês, que eu achei dificuldade de entender, por exemplo, hoje você tem muito termo assinado com órgãos públicos. Alguns deles vêm no coletivo empresarial, mas alguns vêm com o pedido do coletivo por adesão. E aí ele está esfera abaixo da lei das licitações. E a lei das licitações vai colocar o quê? Que aquilo ali é independente, mas você tem um órgão regulatório que você não pode. Por quê? Porque você está dizendo que a reavaliação é em conjunto. E como é que fica esse pedido que eu vou mandar para vocês lá para liberar uma cotação daí? Pois é, esse pedido, na verdade, esse é um dos argumentos que a gente está utilizando também para que a agência não crie esse engessamento. De fato, enquanto você falava da coparticipação, eu estava pensando aqui, existem estudos que demonstram que se a agência, de fato, regulamentar no formato que ela está propondo hoje na consulta pública, os percentuais e limites de coparticipação, a mensalidade, os preços tendem a crescer 40%. Então, você aproxima o produto hoje com coparticipação do sem coparticipação, o que é péssimo, né? Então, é um grande desafio que a gente tem e a ANS regula muitas vezes, né? No ponto aí da licitação que você está falando, muitas vezes ela regula de uma maneira que ela inclusive nos engessa para acomodar situações como essa, né? E aí ela talvez regule isso depois, no período depois por FAC, que agora também é novidade, né? Ela vive regulamentando por FAC. Porque cada gestão tem um entendimento diferente, né? Exato. Então, a operadora vai por um caminho que aquela gestão na ocasião ela tinha aquele posicionamento. Daí a outra gestão da ANS ela tem um outro posicionamento. Porque a lei ela não é uma ciência exata, né? Então vai da interpretação de quem está ali no momento. E acontece muitas vezes. E aí quando a gente fala de agência, ela acaba publicando perguntas e respostas, né? Que a sociedade faz, que as próprias operadoras fazem, enfim. E aí ela acaba regulando, né? Ou trazendo algo que ela não trouxe numa norma, e uma norma ela traz para essa resposta que ela dá ao mercado, né? E publica lá no site dela, e isso vira norma, né? O que também está inadequado do ponto de vista jurídico, né? A grande preocupação aqui, Joelma, é justamente o que você citou. É essa regra, com todos esses limitadores, com todo esse engessamento da coparticipação, quem de nós vai conseguir manter um plano de saúde? Quem vai conseguir? Vamos pensar agora nessa... Não como corretor, né? Como pessoa física. Isso, como pessoa física. Vamos pensar nesse grupo que está entrando. Minha filha tem 25 anos. Como é que ela vai conseguir manter um plano de saúde ganhando, né, um salário base, mas para poder manter um plano de saúde? Porque hoje a gente, quando vai olhar lá, vocês são corretores, são os maiores conhecedores disso. Eu tenho um plano com coparticipação e um sem coparticipação. Poxa, eu vou conseguir manter o com coparticipação porque ele está menor e tudo mais. Como é que a gente vai conseguir oxigenar essa massa de beneficiários, trazendo esse pessoal mais jovem para dentro, se eles não vão conseguir manter, se não vão conseguir pagar a mensalidade? Então essa é a grande preocupação. A Agência Nacional, na verdade, ela vem perdendo o perfil técnico dela, né? No início,
Porque você falou, né, Sandra? Hoje eles decidem e deixam os atuários fora da discussão. O que eu vejo da INS? Ela tem medidas populistas, ainda mais agora com o novo presidente. Ela fica preocupada na medida populista, o povo se sente protegido, porque todo mundo vai querer pagar menos com mais benefício, porque quem compra o plano de saúde, eu acho que aí sim é a grande missão nossa no mercado de seguros, enquanto corretor, seguradora, é despertar para quem compra, que essa conta não fecha. Porque na verdade eles ficam felizes com a medida da INS, não vê um buraco lá na frente, isso não é sustentável, a gente está num grande risco de uma INS que precisa voltar às suas origens. É a minha leitura, porque a gente vê que a INS, no decorrer do tempo, ela vem como várias RNs aí, várias medidas regulatórias que aparentemente beneficiam, mas que causam, sim, um grande problema para a cadeia, né? Essa cadeia não é sustentável. Eu fico pensando na operadora. Como é que vai caber tudo nessa conta, né? Pagar a administradora, pagar o corretor, ter um preço competitivo. É desafiador. Marcelo. Eu ia fazer uma pergunta que, entre essas travas de reajuste aí que vocês colocaram, e é óbvio que pelo tempo você não pode detalhar, mas vocês que se aprofundaram mais no tema, como é que fica as negociações de aportes nos planos empresariais, nos planos coletivos? Porque algumas operadoras tinham negociação de aporte. Pô, eu tenho aqui uma pessoa que deu uma curva de siniestralidade. A empresa vai lá e aporta lá 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. Isso aí é permitido, vai continuar sendo permitido. Só para os contratos acima de 400 vidas, dentro Só dessa acima de regra, 400. exatamente. Porque abaixo daí é o pool de risco e é só aquele reajuste único, não pode ter variação. Nisso não tem nada de novidade. Não vamos proibir, não vamos interferir. Por enquanto não, por enquanto Coletivo empresarial. Empresarial, empresarial com mais de 400 pessoas. Polato, você não encontra o novo presidente, porque se você vier, você vai colocar tudo na norma. É verdade. Vai começar a ter ideia. Nem cogite, nem lembre desse detalhe. Bom, uma pergunta. Bom, vou aproveitando aqui, vou fazendo mais algum comentário, vou aproveitar o estoque aqui. São, acho que até às 11, né? Você é um diretor. Você manda. Uma coisa interessante, Moisés, que eu acho que toca aí o interesse também da parte dos corretores, né, é a venda online. Né? Até que ponto, né, o estabelecimento da venda online obrigatória afasta, né, essa atuação, né, mais próxima dos corretores. Né? Esse é um ponto também que a gente trouxe na nossa argumentação lá de manutenção dessa liberdade, né, de contratar de forma online ou não. Acho relevante, né, inclusive tem uma das propostas que a gente fez era que a ANS pudesse ouvir a própria SUSEP, né, uma das recomendações que a gente fez também. Tudo isso para engrandecer a atuação do corretor, né? A gente entender sensivelmente como o corretor pensa, né, sobre a venda online. Né? Então, é importante, mais uma vez o pedido, vocês, né, que representam, né, essa classe de corretores, também busquem fazer contribuições junto a essas consultas públicas da ANS, porque a cada dia ela acaba, como a minha amiga aqui falou, né, em benefício às vezes dessa pressão, clamor social e tudo mais, ela acaba focando no beneficiário e os outros atores do mercado ficam desassistidos, não só as operadoras. Então é importante. Veja, isso que a Joelma colocou para o mercado de corretores é muito importante. Porque quando a ANS está falando de venda online, ela não está falando sobre o sistema de venda online que a operadora disponibiliza para você fazer a venda. Ela está falando de ela, Bradesco, colocar lá no seu site venda online direto para o mercado. Para a operadora Unimed, por lá, a venda é direta. Ou seja,
E hoje isso é facultativo, eles estão colocando que isso tem que ser obrigatório. Entende? Um ente de comercialização. E por que quando a gente começou a falar sobre os temas e a importância de trazer o pedido para a Joelma, falei, Joelma, venha para nos auxiliar e trazer esses pontos para que tenha esse entendimento. Hoje é imprescindível que o mercado de corretores se posicione. Tudo que nós falamos aqui ainda não está martelo batido definitivo. Já tem um alinhamento que vão sair os atos normativos na sequência e o venda online é uma coisa que já está meio que indo para a reta final. Né? Então, é imprescindível que o mercado de corretores se posicione com relação a isso. Por quê? Ela está obrigando que as operadoras façam venda direta. Essa é a palavra correta. E não o venda online. Ah, mas o sistema já está tudo online. A gente às vezes não percebe a extensão do ato normativo. E ela está dizendo assim, olha, eu estou lá brigando por vocês dentro dessa composição. Então, isso é importante. Então, as consultas públicas, né? Quem participou aqui, eu pego às vezes algumas pessoas do time lá e levo para eles assistirem as reuniões, as discussões online que tem lá, vão sair meio assustado. Porque assim, tá todo mundo lá. É ou não é? Tá todo mundo lá. Mas às vezes você não vê a representatividade do mercado de corretores levantando o seu dedinho. Nas últimas que teve aí, o que aconteceu? A gente viu o mercado como um todo. Eu vi um representante de São Paulo, que nem é corretor de seguros, mas é corretor de saúde, que tem lá de São Paulo, fazendo defesa lá na reunião. Mas eu não vi a instituição corretores fazendo essa... Do FENACOR da vida, as instituições que representam corretores não estão envolvidas nesse processo. Pelo menos na Câmara, lá na reunião da consulta pública, nas audiências públicas, a gente não viu isso. E qualquer pessoa pode se inscrever lá e fazer essa composição. E o importante disso é que fica o registro. Tá? Esse registro vai ganhando corpo. Porque parece assim, a seguradora, a operadora está falando que não. Mas ninguém que vende, que é o ente que faz a venda, está interessado em se posicionar. Então, nós aqui como ISB, o foco é esse, trazer, primeiro, a visão do cliente, né, Calma? Porque assim, a gente, e volto a dizer aqui essa questão do engessamento que vem. Nós que trabalhamos muitas vezes, grande maioria, na iniciativa privada e não somos donos do negócio, nós temos uma tendência a uma redução de padrão de benefício pós-ciclo profissional direto. Ou seja, o mercado executivo, o mercado de gestão, ele, depois dos 60, você vai ter o quê? No momento que você pare de trabalhar, você tem uma diminuição de ganho, de receita. E, dentro dessa composição, eu não tenho mais vínculo com o produto da empresa. E os gestores das empresas que vocês atendem estão nessa mesma situação. Ele vai precisar de um benefício para contratar. E esse benefício que ele contratar engessado do jeito que está aqui, da proposta que ele fez, vai custar quanto lá na frente? Então, você quer um benefício mais barato, mas o engessamento está levando a que você, se for aprovado da forma como está hoje, ele vai custar muito mais para ter menos de cobertura, menos de garantia. Então, esses pontos precisam ser defendidos, essas bandeiras precisam ser levantadas e serem colocadas. Inclusive, esses atos normativos, no enfoque consumerista, ele não dá essa garantia para o consumidor. Então, assim, eu brinco que daquela audiência que teve a primeira, eu resumi para o time interno lá, falei o seguinte, a frase, ninguém saiu feliz. Ninguém saiu feliz daquela audiência. Os defesas do consumidor, Ministério Público, os atuários, as operadoras, defesa do consumidor, ninguém saiu feliz. Por quê? O que a ANS propôs não agradou ninguém em um modelo ou outro modelo. Todo mundo saiu insatisfeito, porque assim, se sentiu prejudicado em alguma situação. Então, hoje o clamor é, a sociedade precisa se manifestar. Estamos aqui, como ISB, trazendo conhecimento mais amplo do que está lá, para que se manifestem, se posicionem e
achemos em conjunto um mecanismo que realmente traga a possibilidade de ter produtos melhores, porque assim, se a gente não tiver produtos, se ela não puder dar a canetada lá para dizer eu autorizo esse produto porque o órgão regulador não deixa, eu não tenho um produto mais barato na ponta, eu não tenho um produto mais acessível, né, João? Então, acho que é nessa linha que a gente precisa estar bem atento aí. Por favor. Bom dia para todos, né? Joia, eu queria fazer uma pergunta. Mais alto. Eu quero fazer uma pergunta. Como gestora dessa área, com certeza com muita experiência já no segmento, a gente vem vendo um cenário cada vez mais difícil, cada vez mais, eu poderia dizer, caótico, né? Principalmente pós-pandemia, em que essa conta chegou. Mesmo os consumidores que têm condições de pagar, vamos falar dos empresários, né? Porque hoje quem paga a conta é o empresário. Essa conta chegou, ela continua vindo, as empresas estão cada vez mais diminuindo esse benefício, procurando alternativas, mas que não são sustentáveis. A gente percebe nitidamente, quando a empresa decide mudar de operador, ela vai para outra, não agrada, não é sustentável, o contrato não é sustentável. Existe alguma luz no fim do túnel? Você enxerga, diante de todo esse cenário e da tua experiência, algum caminho, alguma possibilidade? Pergunta do milhão. Mais isso, né? Acho que é bilhão. Não, eu ia dizer o seguinte, olha, eu que também fui picada 17 anos atrás pela relação suplementar, entrei nova também, não com 8 anos. 3, né? 3, né? Eu diria que a esperança, ela é a última que... Né? Então, assim, na verdade, trazendo assim para uma análise dia a dia e tudo que a gente tem feito enquanto operadora e representante, de uma maneira geral, do mercado que a gente percebe, é que ainda existe possibilidade, né? O mercado é um mercado que tem, é um forte mercado, é um mercado de larga escala, né? Agora, a regulação, quanto mais pesada, tende a fazer o mercado fracassar. Então, é um pouco do que o Carlão está dizendo, é pergunta do milhão que depende da regulação. Né? Acho que nesse cenário de agora depende muito da regulação, que é diferente de uma pandemia, né? Que atravessa o cenário, depois aí vem a regulação e diz, não aplica o reajuste agora não. Então, eu diria para você que se a gente conseguir sensibilizar, né, a agência em alguns pontos, de tal maneira que ela não ingesse o mercado, né, vai ser benéfico para todos, porque em última instância é o beneficiário, é o consumidor quem sofre, né? É a gente que fica desassistido, e aí, se de fato a agência flexibilizar, o mercado não tende a ruir. Agora, eu acredito, e aí eu não sou atuária, eu até passaria para a Sandra dizer que se a agência continuar pesando a mão, independente da frase bonita aqui que a minha amiga colocou, que a gente precisa se adaptar, eu acho difícil nesse formato que hoje o mercado atua, dessa forma, com esses produtos, eu acho difícil a gente se sustentar. A gente teria que se adaptar assim de uma maneira tal, e aí eu deixo a atuária complementar. É bem complicado, é até ruim de se falar, né? Quando eu entrei no mercado de saúde suplementar, tínhamos aí mais de 5.000 operadoras. Hoje nós estamos falando de 700 operadoras com beneficiários ativos. Quando a gente olha para o mercado de seguros, esse número ainda é menor. Então, eu fico muito preocupada com essa movimentação toda. São produtos que tudo que a gente falou aqui vai depender da precificação. A precificação ela tem que ser feita com base na regra. Essa regra ela precisa ser aplicada às operadoras que precisam se manter no mercado. Como é que elas vão conseguir se manter? Eu tenho que subir a precificação. Se eu subo a precificação,
Eu tenho beneficiário para adquirir esse plano? Eu vou diminuir o meu beneficiário, eu vou diminuir a venda. O corretor ele não vai ter uma margem tão grande. Aí aquele cenário que o Moisés trouxe lá no início, que tem 26% só da população brasileira possui um plano de saúde suplementar, será que a gente vai conseguir ampliar isso? Com tudo que nós estamos falando aqui, essa é a preocupação. Então, neste cenário, amarrando, inibindo a gestão de risco controlada pela própria operadora, é preocupante. É um cenário preocupante. Pode falar. Em complementação a essa pergunta, eu vejo que um dos grandes problemas é a cultura do usuário, né, a cultura do prestador, do médico, né, da operadora. E eu não vejo a ANS ou o próprio mercado tentando mudar essa cultura. Então, vocês que trabalham dia a dia, né, eu trabalho um pouco com isso, mas na área jurídica, vocês veem essa tentativa de mudança de cultura aí por parte do órgão regulador? A gente tenta sensibilizar, e até o formato dos nossos produtos hoje, né, por exemplo, a Bradesco, né, os nossos produtos com participação, a gente entende que são produtos extremamente relevantes e que minimamente trazem essa consciência, essa parceria, né? Inibidor de má utilização. Exatamente, é um inibidor mesmo da má utilização pelos beneficiários. Então, de alguma maneira, é uma forma de trazer essa conscientização, né? Temos parcerias com as empresas também, estimulantes, né? Para buscar essa conscientização, né? Extra característica do produto, né? Não necessariamente só os que têm coparticipação, a gente busca fazer. A ANS, ela, na formalidade, aparentemente, ela sempre se utiliza desse argumento, né? Mas eu sempre acho que tem os bastidores da pressão social, né? E que acaba por deixar ela perder mão aí do foco, né? Que seria essa conscientização. E eu digo, fazendo um gancho com o que você mencionou, a pressão social é tão, assim, assustadora às vezes, que eles, por exemplo, quando saiu a 433, não foi ótimo para a operadora? Que bom que a sociedade se revelou contra a norma, porque seria péssimo para as operadoras. Então, eles não sabem nem o que estão falando. Isso que é mais assustador, eles não sabem sobre o que eles estão se manifestando. Simplesmente porque alguém levantou uma bandeira ali, e hoje as redes sociais conseguem isso com muita facilidade, atingir, né, um público através de fake news, e simplesmente, opa, vamos lá, todo mundo para cá, agora todo mundo para lá. E isso é assustador nesse cenário. E eu acho que até a própria agência ela se assusta nesse sentido, sabe? E eles já percebem, por exemplo, essa questão do número de vidas de operadoras que vem caindo de forma considerável, e eles vêm tirando um pouco a mão do que eles exigem para as operadoras frente a provisões técnicas, frente a capital regulatório, porque não se exige das operadoras só o cumprimento do que o rol exige, do que estabelece o rol, mas exige das operadoras outras provisões técnicas que o consumidor ele não sabe que existe. Sabe? Ele é leigo, ele não tem nem ideia. Ele só pensa assim, eu pago essa conta e eu quero utilizar. Quero utilizar a qualquer momento. Ou tem aquela visão assim, eu nunca uso meu plano de saúde, vou cancelar, não me serve para nada. Que também, sabe, então é um trabalho que precisa ser da ponta, assim, é algo que precisa ser muito bem estruturado. Eu acho que, por exemplo, a questão do sandbox regulatório, esses produtos experimentais, eu acho que é um bom caminho. É um caminho super legal, que vai entregar novos produtos. Mas se a sociedade continuar exigindo que se amplie o rol, que se tenha isso, se o judiciário não olhar para uma regra de negócio, não olhar para uma legislação que estabelece, um contrato que estabelece X, e ele abrir tudo, aí não vai servir de nada esse sandbox regulatório. Mas se o judiciário estiver alinhado com as questões legais estabelecidas dentro daquele produto, aí sim. Aí faz sentido. Agora vejam só que o sandbox regulatório, por exemplo, é algo que a gente olhou com bons olhos, né? Porque eu afasto a punição naquele período experimental, a ANS não vai me punir
Só que aí ela traz a diversidade, né, de mercado. Ela diz, ó, qualquer pessoa jurídica pode participar. Ué, mas peraí, ela não está em pé de igualdade comigo, que sou extremamente regulada. Tenho regras engessadas e que me inibem. E aí ela cria outros regramentos. Ó, você tem que manter até o final desse período, dessa experimentação. Então ela vai engessando até mesmo em algo que ela não deveria engessar, né? E tudo isso inibe, né? Inibe as operadoras, inibe o mercado, né? Com licença. Eu não sei fazer perguntas sem contar história, mas eu tenho que informar a todos que está acabando. Então eu quero combinar com vocês, quando eu falar está acabando, vocês fazem... Perfeito. Na sequência, após responderem o que eu gostaria de escutar, considerações finais e agradeço, depois eu vou dizer assim tchau para todo mundo, vou dizer já muito obrigado pela presença. Nós tivemos, posso contar a história? Lá na 9656, 1998, enfim, uma situação onde as operadoras não tinham, nem sabiam o que era uma atuária, pela nossa empresa, trabalhava com Moisés antigamente, e numa consultoria que nós fizemos numa operadora, vamos já chamar assim, porque não era na época, nós perguntamos para o proprietário, dizendo, escuta, mas se você tiver aqui um politraumatizado, não, um crônico, enfim, e tal, e esse operador disse assim, eu rezo toda noite para isso não acontecer. Então, era assim que se operava na época antes da 9656. Para quem era sério, até era na sorte. Para quem não era sério, esperava acontecer, recolhia das redes, recolhia dos clientes e abria na outra esquina um novo CNPJ e vida que segue. Veio a 9656 e aí a gente diz assim, a ANS. Por que a ANS veio só em 2000? Porque pegaram as seguradoras, que já estava bem claro, assim, seguro-saúde, eram todas elas reguladas pela SUSEP, já tinha a sua regulação como seguro-saúde, planos eram mais amplos, porque até hoje se mantém na lei lá que as seguradoras são obrigadas a fornecer reembolso, né? Então eram planos mais amplos, e de repente pega todas essas operadoras e coloca lá no colo da SUSEP. A SUSEP diz, não quero nem saber disso aí. Meu negócio é seguro, saúde. E aí leva-se 2 anos, então, para a criação da ANS e vem o órgão regulador. Ok. Então nós temos na nossa cabeça planos que eram os planos, vamos dizer, mais top de linha, mais elitizados, que eram amplos, que as seguradoras ofereciam. Chegam nesse mercado os planos que também são muito bons, mas já não oferecem um reembolso, enfim, e ficam aqueles planos regionalizados, desde municipais, estaduais, enfim, onde eu tenho categorias de valores, né, 10, 8, 7, 6, para todos os gostos. E isso ocorreu, a legislação no tempo começou a balançar tudo isso e o preço continuou, os valores continuaram subindo. Isso abriu uma brecha muito grande. Agora vem a pergunta. Isso abriu uma brecha muito grande. E a brecha é o seguinte, o que a gente está vendo no mercado hoje são situações onde ninguém, ou muita gente já não consegue mais pagar pelo produto que queria dar para os funcionários e eles ficam sem. Qual é a alternativa que eu vejo surgindo no mercado? Né? Os cartões de benefícios. E aí é uma consulta a um custo bem menor e que não vai levar tempo para acontecer, como no Sistema Único de Saúde. Já são exames, já são alguns atendimentos. Tudo isso que consta num cartão onde eu posso colocar 7 pessoas que custa R$40 por mês. Passou a ser, em vez de um benefício definido, o patrão diz assim, eu vou dar uma contribuição definida. R$40 por mês e eu não me preocupo mais, eu não tenho que fazer conta para saber se vai aumentar ou diminuir, porque eu estou atendendo e depois o meu funcionário vai ter um pré-atendimento, onde 80% dos casos são resolvidos, né? Se eu tiver uma boa consulta, um atendimento, uma telemedicina, às vezes não evolui para internamentos, etc. E eu estou resolvido. Como é que vocês enxergam aí, quem quiser responder,
Este novo mercado que está surgindo, e quanto tempo demora para alguém vir e começar a regulamentar e frear toda essa situação? Olha, como atuária, eu fico preocupada. Como advogada, eu Era para provocar. Eu fico preocupada pela seguinte forma. Como que é feito esse cálculo? Já estava sendo cogitado essa possibilidade de regular esse mercado. O sandbox, quando a ANS coloca aí para todo o mercado, né, a possibilidade de todo o mercado fazer esse desenho, fazer esse vínculo lá e tentar fazer essa proposta do sandbox, eu já vejo como uma possibilidade da ANS regular esse mercado. Então, assim, a minha preocupação é que ele seja realmente regulado, certo? Para que tenha uma seriedade nisso. Porque hoje a gente tem duas frentes aqui. A operadora que se preocupa, ela tem que cumprir regras perante o órgão regulador, ela responde caso não seja, o beneficiário não é atendido corretamente, se não tem a cobertura que o beneficiário queira, ou mesmo que não tenha cobertura, o judiciário vai lá e diz que tem que cobrir, né, uma medicação de alto custo. E o que vai acontecer com esse outro mercado? Será que a gente está só desviando o nosso dinheiro, colocando nesse outro mercado aí que vai ter essa segurança? Eu tenho a segurança de estar adquirindo uma proposta dessa? Então, essa é a minha preocupação como atuária. E a minha contribuição aqui, para fechar, né, como o Carlos André propôs, não precisa de estudo, não precisa realizar um estudo, não precisa ser especialista para fazer essa contribuição. Vamos fazer uma contribuição aí para o mercado, mas como beneficiário mesmo, como corretores, instiguem a que todos façam esse tipo de contribuição para que daí a gente consiga se manter no mercado. Eu vejo esses cartões de benefícios, né, como uma concorrência desleal com as operadoras. Isso é um fato. Então, é impossível você concorrer. Que plano seu começa por R$40? Nem um ambulatorial, né? Não. Com coparticipação. É impossível, é inviável, né? E para 7 pessoas, dificulta ainda mais o processo. E, claro, resolve ali na ponta, porque ele trabalha com uma atenção primária ali de assistência à saúde, pode resolver uma situação, mas quando o beneficiário realmente precisar e de uma situação ali que excede, ele não vai ter esse apoio, né? E esse cartão de benefícios, como ele não é regulado, pode sair qualquer hora. Uma operadora, se decidir sair do mercado, ela não pode falar, estou fechando as portinhas aqui, eu não quero, não. Para ela sair do mercado, ela tem que seguir diretrizes legais, né? Tem que seguir umas diretrizes. Então, eu acho que é importante, sim, não sei, eu acredito que a ANS não tenha braços para regular esse mercado ainda. Ela já está com uma contenção do que ela já regula, já está com uma dificuldade, né? Ela não tem braços hoje, mas eu acho que precisa ser pulado, porque é uma concorrência desleal com as operadoras. É injusto. Importante dizer que essa discussão, né, da agência ser a responsável ou não, isso está lá no tribunal, no Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, e a nossa expectativa, de fato, é que essas pessoas jurídicas sejam reguladas, né? Porque é engraçado pensar, mas o Moisés, nas palavras dele, ele trouxe uma expressão que é a segurança em última instância também, né? Então, as grandes operadoras, as pequenas operadoras, quem trabalha direito se preocupa com a vida, com o beneficiário e com a cobertura. Então, dado essa preocupação, a gente entende que a falta de regulação para essas pessoas jurídicas, né, de alguma maneira ela também permite o desregramento, a falta de cobertura, enfim, um atendimento inapropriado. Então a gente realmente entende que tem que ser regulado,
que a agência, enfim, precisa acomodar essa situação, né? O que mais me assusta é que a ANS já regulou sobre os cartões. Por quê? Quando ela criou no ato normativo lá atrás, ela criou a administradora de planos e a administradora de serviços. E se você olhar o parágrafo quando dizia administradora de serviços, que ela revoga algum tempo à frente, ela disse que era para a gestão dos cartões de benefícios. Entende? Então, o que acontece? Lá no passado ela já entrou nessa seara e pulou fora, né? Que não quis. Então, assim, como dizer, é só reativar aquele item lá e dizer assim, volta, porque já tem há quantos anos lá, que ela era antes das administradoras de benefícios, administradora de planos e administradora de serviços, já estava lá escrito na norma como ela ia regular o setor de benefícios, dos cartões de benefícios, né? Então, primeiramente, aqui agradecer a todos vocês. Eu acho que é muito bom poder estar com pessoas do mercado, pessoas que hoje representam aqui muito, né, Carlos André, o nosso segmento, que estão no dia a dia aqui do mercado de saúde de Curitiba. Agradecer a Sandra, obrigado desde o início, estar ali já conversando sobre esse evento, a Ellen também, e dentro de toda essa composição técnica a gente não tem dúvidas que terão desdobramentos, porque isso aqui ainda é uma consulta, né, pública, eles virão os atos normativos, terão aí, como diz, a hora que saiu o ato normativo, a implantação, período de carência e efetivação, e aí nós teremos que conversar, dizer assim, olha, agora é isso, e como é que nós vamos adequar. E em especial também te agradecer de coração aí ter vindo para estar aqui conosco, trazer a visão da operadora, a visão do mercado, né, que está sofrendo a pressão de um lado, que é a nossa pressão por produtos, a pressão do cliente que diz que está muito caro, né? Por outro lado, a pressão da judicialização. Aqui, abrindo um parênteses, eu fiz análise de uma conta essa semana com a equipe médica lá, e vieram 5 itens para mim. E eu falei, esses itens aqui eu não estou achando a codificação específica, só dizia assim, pagamento por liminar de terapia, pagamento por liminar de terapia, custo médio, ano por criança, 500 mil cada um. Tá? Então, às vezes a gente não tem noção quando se fala. Então, assim, 4 clientes, 2 milhões de conta no ano. E aí, com o judiciário que impõe isso, você resolve essa conta como depois dentro desse segmento. Então, é um mercado difícil, é um mercado promissor, mas o importante, mais do que tudo, e que me perdoem os outros danos, somos nós que salvamos vidas. É o nosso mercado, é a nossa trajetória.